Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Assim você terá atualizado todos os nossos programas e ajuda o canal. Também temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde publicaremos novidades e detalhes sobre o conteúdo de cada programa. E se você se interessou pelos nossos livros que analisamos, no nosso site temos a nossa livraria digital, onde você pode adquirir as obras analisadas em todos os programas. E se você gostou do nosso conteúdo e quer nos ajudar, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante e com cada vez mais qualidade. Acesse www.ocenaculo.com.br. Estamos iniciando o nosso 7º episódio, o nosso 3º episódio falando sobre cinema, analisando uma obra cinematográfica, e dessa vez, para fazer uma relação com o nosso último livro analisado, o livro O Animal Agonizante, de Philip Roth, que trata de temas como a velhice e a morte, e a relação entre marido e mulher, entre homem e mulher, nesse indesejável destino, que é a morte do companheiro. Nós pensamos em um filme que em 2012 foi filmado e em 2013 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme de Michael Haneke, Amor. Guilherme, o que tu terias para nos falar sobre esse diretor e sobre essa obra? Olá a todos. Bom, o Michael Haneke, para quem não conhece, ele é um diretor austríaco bastante reconhecido, especialmente, não só pela crítica, pelo público também, mas bastante reconhecido pela crítica como um grande cineasta, um dos maiores cineastas vivos, com obras muito profundas, muito pungentes, levantando temas muito importantes, com uma temática bastante existencial, temas bastante profundos. E o Haneke nunca ganhou o Oscar de melhor diretor. No entanto, ele já recebeu o Oscar, como o Miguel pontuou, de melhor filme estrangeiro, por Amor, que é o filme que nós vamos comentar hoje. E além disso, ele já ganhou outras premiações. Ganhou o Globo de Ouro por Amor e por A Fita Branca. E no Festival de Cannes, ele também foi premiado, não só por Amor. Ele ganhou o Festival de Cannes 4 vezes por Amor, A Fita Branca, Cachê e A Professora de Piano. Ele tem uma filmografia que não é tão longa. Ele tem 12 filmes gravados e ele tem 78 anos, então ele tem bastante idade. E comparado aí, tem muitos diretores, por exemplo, sei lá, o Scorsese regula de idade com ele, tem muito mais do que 12 filmes gravados. O Woody Allen é mais velho do que ele, tem uns 30 filmes feitos. E uma coisa interessante também é que o primeiro filme do Haneke, que é O Sétimo Continente, é de 1989. Então ele já começou a gravar com uma certa idade. Já não foi um cineasta que se lançou muito cedo. Por 89 ele devia ter uns 40 anos, 40 e poucos anos. Não sou bom na matemática aqui, então de cabeça não vou conseguir fazer. Mas ele devia já ter seus 40 anos. Então um diretor que iniciou na carreira já com uma idade bastante avançada. O cinema dele é um cinema bastante... Não vou tratar aqui como difícil, mas ele é um cinema sob certo aspecto incômodo. Ele trata de temas muito profundos de uma maneira muito crua. E o próprio Haneke, explicando a sua filmografia, declarou uma vez que os seus filmes se insurgiam contra o que ele chamava que ele chama ainda, porque ele está vivo, de cinema fast food norte-americano e a sua descapacitação do espectador. E ele diz: meus filmes são um apelo para um cinema de perguntas insistentes em vez de respostas falsas. Falsas por serem rápidas demais. Um apelo por um cinema que clarifica a distância ao invés de violar a proximidade. Por um cinema de provocação e de diálogo ao invés de apenas consumo. E percebe-se que os filmes dele trazem bastante essa questão. Não são filmes que exigem do telespectador uma atitude passiva, muito pelo contrário. São filmes que, por exemplo, Violência Gratuita, que é o filme original de 1997, e depois a própria regravação feita pelo Haneke com atores norte-americanos, que é de 2007. São filmes que levantam uma problemática e que exigem do telespectador, não vou dizer que um posicionamento, mas sem dúvida um questionamento e uma reflexão. Eu ouso dizer que ninguém passa imune
aos filmes do Haneke. Eles mexem com o telespectador de uma forma ou de outra, ainda que as pessoas não gostem, há pessoas que não gostem, mas é impossível se ficar indiferente. Exato. Um diretor ame ou odeio, né? Ame ou deixo. Mas é um grande diretor. E um fato curioso só para mencionar, sobretudo porque nós falamos isso também do Philip Roth no episódio passado. Tanto o Philip Roth quanto o Michael Haneke ganharam o prêmio Príncipe de Astúrias. O prêmio Príncipe de Astúrias tem categorias, né, como o prêmio Nobel, e o Philip Roth ganhou pela categoria Letras, e existe a categoria Humanidades, que já foi dada, enfim, para escritores que escrevem coisas que não ficção. Tudorov, aquele teórico da literatura? Isso, ganhou o Príncipe das Astúrias. O próprio Michael Sandel, filósofo do direito, professor da Universidade de Harvard, ganhou o Príncipe das Astúrias. E a categoria Artes, Lato Sensu, eles dão para pintores, escultores, músicos, cineastas, etc. Esse ano, por exemplo, os vencedores do Príncipe das Astúrias na categoria Artes foram os compositores John Williams e Ennio Morricone, que faleceu há pouco tempo. Quer dizer, 2 grandes compositores de música para cinema, né? O Ennio Morricone fez, meu Deus, centenas de trilhas sonoras, desde os westerns do Clint Eastwood, do Sergio Leone, até Tarantino. Se o Ennio Morricone fez centenas, o John Williams fez milhares, né? Porque esse sim tem uma obra... O John Williams, tudo, de Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Tubarão... Absolutamente, John Williams e muito bom compositor, diga-se de passagem, não é uma coisa... Ótimas composições. Ótimas composições. E o Haneke ganhou o Príncipe das Astúrias em 2013. Outros diretores também ganharam. O Haneke foi um dos primeiros diretores a terem ganho, se não me falha a memória, mas outros diretores ganharam depois dele. Coppola ganhou depois dele, o Scorsese ganhou depois dele, o Woody Allen ganhou. Acho que fica por aí, não me lembro de outros diretores que tenham ganhado. Mas enfim, é um reconhecimento bastante importante. O Príncipe de Astúrias é dado pela coroa espanhola, então é um reconhecimento muito grande pela grande obra que ele tem. E hoje nós vamos comentar então esse filme Amor, que é o penúltimo filme lançado por ele. Ele lançou Amor em 2012 e o último filme dele foi Happy End em 2017. De lá pra cá, ele não filmou mais nada. Então o nosso filme que comentaremos hoje é esta obra chamada Amor. O Haneke, ele tem uma questão ampla aí na obra dele, porque ele grava filmes em vários idiomas. Então, Amour é em francês, mas A Fita Branca, por exemplo, é um filme que é gravado em alemão. Então, os filmes dele não seguem uma unidade nesse sentido. O próprio Funny Games, a segunda versão, que é de 2017, é gravado em inglês. Então, ele é bastante profícuo sob esse sentido. Então, Amor, basicamente, é um filme que, a princípio, parece um filme com um roteiro bastante enxuto na sua temática. Mostra sobre o dia a dia de um casal de idosos e sobre a evolução da doença de um deles. A gente percebe que o filme, assim como algumas outras obras cinematográficas foram feitas dessa forma, o filme basicamente ele é feito em um cenário só. O apartamento em que esse casal de idosos vive, né? O casal ele é composto então por Georges, que é interpretado pelo ator francês Jean-Louis Trintignant, e a sua esposa, Emmanuelle Riva, faz a personagem Anne. Alguns outros personagens vão aparecendo, a gente tem uma participação especial da Isabelle Huppert, como a Eva, como filha do casal, né? Mas esses dois, o Jorge e a Anne, eles dominam a cena do filme. E alguns outros filmes foram feitos nessa forma, assim, de cenário enxuto, apenas um local, uma estrutura até um tanto quanto teatral, né? Bastante. Como temos há pouco tempo atrás, Deus da Carnificina, é feito assim, Esquema para Matar, de Alfred Hitchcock, ou mesmo o outro filme do Hitchcock, Festim Diabólico, que vai ser a primeira tentativa de filmagem em tomada única, né? Então, o Amor, ele, apesar de ter isso, a gente vê uma estrutura bastante enxuta na questão espacial e no processo do próprio desenvolvimento da trama, uma trama bastante simples. A gente poderia determinar a trama nessas duas frases. É um casal que já de idade, que vive no seu apartamento
e que aos poucos vai tendo que conviver com a doença de um deles, né? Até o devido fim, que é a morte. Aqui não há um spoiler muito grande, porque pelo fato do filme ele ter um pequeno flashback, né? O filme, ele... Aliás, é um grande flashback, porque o filme inteiro é um flashback da pequena cena inicial. Da cena inicial, que é a cena dos bombeiros, dos policiais, arrombando o apartamento e vendo que a esposa está morta, né? E parece que jaz numa espécie de... Seria um velório? Ela tá deitada sobre a cama, mas muito bem vestida, com pétalas de flores ao redor, como se tivesse sido preparada para aquele rito, para aquela situação, né? Como se ela tivesse sido, digamos assim, cristalizada naquela forma na sua passagem para a eternidade. E a gente percebe, né, que o casal, antes disso, as duas únicas cenas que eles aparecem fora desse apartamento, sentados ambos numa plateia, né? Então a gente tem a visão do artista olhando para o público, e lá inserido nesse público está esse casal que está esperando a apresentação de um músico, que depois se descobre que foi aluno de Anne. E depois eles voltando para casa numa cena que mostra uma afetividade. E já no início do filme a gente percebe isso, que a relação deles é uma relação muito boa, e é um pouco estranho isso. Muito bonita. Porque a gente vê uma relação de cumplicidade nesse casal de velhinhos que se ama, se respeita, e em certos momentos, falando sobre a vida deles, de antigamente, o marido, Jorge, diz que eles passaram por muitos problemas, mas que nenhum problema tinha sido como esse que agora eles estavam passando, que era o problema da doença. Ou seja, eles venceram muita coisa, né? A gente não sabe sobre o passado deles, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe um carinho. E essa questão do carinho ela é muito importante, porque a gente vê que Jorge é um sujeito extremamente amoroso com a sua esposa, alguém que se preocupa muito com ela, e em um momento do diálogo entre eles, ele pergunta como ela o via, e ela diz que ele era um monstro, mas depois vai dizer que era um monstro maravilhoso, uma coisa assim, justamente mostrando que ele poderia ser responsável por atos que não são assim tão louváveis, e ele vai fazer isso durante o filme, mas ao mesmo tempo mostra uma visão um tanto quanto humana. A gente não percebe esse sujeito como alguém idealizado, como um senhor maravilhoso. Ele tem os seus erros, ele comete coisas que são chocantes durante o filme, mas ao mesmo tempo a gente não consegue deixar de ser indulgente às inúmeras qualidades e à dedicação que esse homem tem à sua vida. Tanto é isso que em um momento o porteiro vai levar as compras para o Jorge e diz que tanto o porteiro quanto a sua mulher se admiram muito da dedicação que ele tem para tratar da esposa doente. Isso tudo é muito interessante porque, sob certo aspecto, me parece, e justamente talvez por isso o título do filme, Amor, que pode ter uma quantidade enorme de interpretações de por que esse título, mas uma coisa que me parece bastante interessante, justamente como o Miguel falou, nós não temos informações sobre o passado deles, só que ao mesmo tempo isso parece não importar tanto, porque o que parece importar é que, apesar de terem passado por coisas difíceis, eles envelheceram juntos, e aquele amor que existia no começo, ou que talvez não existia no começo e foi sendo construído depois, mas enfim, que eles passaram por muita coisa juntos, e que agora que eles estavam naquele momento crítico, que é o momento da velhice, eles permanecem juntos. E é importante fazer um parêntese aqui, porque eu acho que velhice pode ser compreendida em termos muito grandes, né? Talvez para algumas pessoas 60 anos seja considerado velhos, então para aqueles que não assistiram o filme é bom mencionar aqui que eles são velhinhos, velhinhos mesmo. Eles devem ter mais de 80 anos cada um deles. A idade deles não é anunciada no filme, mas a idade dos atores, ambos os atores já tinham mais de 80 anos, então eles eram bem maduros mesmo. E para contextualizar, já que nós já comentamos a respeito da doença e etc., o que acontece? Acontece o seguinte, o filme começa com, para quem assistiu, isso vai ficar muito mais tranquilo de se lembrar, o filme começa com a invasão do apartamento por esses membros do Estado, e eles encontram o corpo dela sobre a cama, morta. E então há um corte e passamos direto então para um teatro onde nós, público, somos o palco e enxergamos a plateia. Depois disso nós vemos esse casal de idosos retornando à casa.
E no dia seguinte, durante o café da manhã, o marido está conversando, o Jorge conversa com a Anne, e lá pelas tantas ela simplesmente para, tem um lapso mental ali, e ela fica completamente em silêncio, completamente atordoada. Ele sai, catatônica, em silêncio, assim, sem falar nada. Ele tenta reagir com ela e ela não lhe responde. Então ele levanta para procurar ajuda e quando ele volta ela já fala com ele. E aí ele questiona, mas tu não se lembra o que aconteceu? E ela diz, não me lembro. Tudo bem. Daí há um corte. E quando o filme retorna, já volta com a informação de que ela teria... Na verdade, com a informação não, né? Já tem um corte e já volta com ela na cadeira de rodas, retornando para casa, porque pressupõe-se, portanto, que ela teve alguma coisa. E isso é muito curioso, porque em nenhum momento ela tem dois... Não sei, não sou da área técnica, não sei se são derrames. Ela tem problemas cardiovasculares, é alguma coisa cardiovascular. Num primeiro momento, ela fica... Um problema cardíaco, né? Eles chegam a citar. Isso, eu só não sei qual é o nome técnico, mas é um problema cardíaco. Num primeiro momento ela fica bastante debilitada, enfim, e ela fica com o braço direito imobilizado, mas ela ainda consegue falar, ela não consegue caminhar, ela anda de cadeira de rodas, mas ela consegue falar, ela consegue se comunicar, e depois ela tem um segundo ataque, e aí realmente ela fica quase que em estado vegetativo, não vamos dizer que fica em estado vegetativo, mas ela fica quase, aí ela não consegue mais nem andar na cadeira de rodas, ela perde os movimentos de uma forma definitiva. Que a consciência, né, a de consciência, quem ela é, a fala. Exato, ela retoma frases desconexas da sua infância. E interessante porque ele só nos dá um pequeno gancho do que aconteceu com ela nesse corte, porque no momento em que ela retorna desse estado catatônico, ela diz que está bem e ela vai se servir de chá e ela derrama aquele chá. Exato. E a gente percebe que ela vai derramando o chá justamente com a mão que fica paralisada. Então, aqui a gente tem esse processo. E uma coisa que me chamou a atenção muito no filme foi um elemento que aparece algumas vezes, eu creio que com uma ideia muito, não sei se intencional ou não, do diretor, mas uma ideia um tanto quanto simbólica, que é a presença da água no filme. No momento em que ele vai deixar a sua esposa e pedir ajuda pelo primeiro ataque que ela está, ele deixa a torneira ligada, porque ele foi molhar o pano para molhar o rosto e o pescoço dela, e aquela torneira fica ligada. Depois, novamente, a água vai aparecer no sonho dele, quando ele ouve algum barulho no lado de fora do apartamento, e quando ele se encontra no corredor, ele percebe que há uma inundação, que os pés dele estão molhados e uma mão vem lhe tapar a boca. E a terceira vez que aparece é novamente na pia, quando a torneira fica ligada e ele fica cortando os ramos das flores para compor esse adorno que é feito a ela quando ela morre. Né? E mais, quando ele delira que ela tá bem, depois de já ter ela matado, um grande spoiler agora, né? Então a gente já vai falar disso em seguida, ele também delira que ela está mexendo na pia com água. Exato. Quando ele acorda daquele sonho, ela tá lavando a louça. Então a gente percebe aqui que a água vai aparecer inúmeras vezes, a água num processo de fluxo. Né? A água tem inúmeras... Não sei se em alguma cultura ela não tem essa acepção, mas em inúmeras culturas ela tem esse sentido relacionado à vida. Justamente por a água ser elemento fundamental da vida dos seres humanos, desde da filosofia de Tales de Mileto, a gente tem essa relação da vida com a água. A água, na concepção judaico-cristã, vai trazer junto ao batismo essa relação da vida, da purificação. E a gente vê que o fluxo da água me parece ser um fluxo da vida que vai se extinguindo, né? Aos poucos, na presença de Anne. A gente vê que progressivamente essa mulher ela parece cada vez menos viva durante o filme, vai perdendo sua vitalidade. E em alguns momentos isso chega a ser chocante, porque num dos momentos em que ela está mais debilitada, mais destruída pela doença, né, o marido relembra, e a gente vê pelos olhos desse marido, a sua esposa bem tocando ao piano uma sonata de Schubert. Então a gente vê esse contraponto justamente da pessoa na sua doença terminal e como ela era quando era saudável. Né? A perspectiva da piora é algo que é muito importante aqui na história, porque em todos os momentos a gente não tem, e acho que é aí que está a parte mais
perturbadora do cinema do Haneke, que é o fato de que a perspectiva é de que as coisas apenas piorem. Em nenhum momento ele romantiza a velhice ou romantiza a relação dos idosos no cuidado um do outro. Ou seja, isso faz uma conexão muito forte com aquilo que Philip Roth coloca em seus livros, colocou no Animal Agonizante, que ele diz que a velhice ela não é uma luta, a velhice ela é um extermínio. E na última entrevista que Philip Roth deu, ou uma das últimas que ele dá, ainda em 2018, 2017, ele diz que ele vai dormir e acorda sorrindo porque percebe que está vivo por mais um dia. Né? Ou seja, todo dia é uma espécie de jogo de vida ou morte para quem já alcançou uma certa idade. Um jogo de vida e morte com a morte. Tema que foi abordado por Bergman em O Sétimo Selo, né? Esse jogo com a morte, mas que cada vez é um jogo mais presente em que o seu adversário, a morte, ela é cada vez mais forte. Ela é cada vez mais presente e cada vez mais aterradora. E nesse sentido é implacável a frase, o diálogo da morte com o personagem do Max von Sydow, que o nome agora é Bloch, né? Acho que é Ernest Bloch. Ernest Bloch, como ele diz na cena da confissão. Mas do personagem do Max von Sydow com a morte no Sétimo Selo do Bergman, porque quando a morte, ele oferece o jogo de xadrez à morte, a morte diz a ele, eu não vou jogar contigo, porque eu sempre ganho. E ele responde, mas não interessa que tu sempre ganhe, enquanto a gente continuar jogando, eu vou resistindo. Exato. E a gente vê, então, que essa é uma visão muito crua que Haneke tem da velhice, da doença e da inevitabilidade da morte. Isso se dá também numa frase que eu acho uma das frases mais impactantes do filme, que é num momento em que George está conversando, falando sobre um funeral que ele foi, explicando como o funeral foi terrível para sua esposa, e ela diz que não quer mais viver, e ela diz que ela está sendo e cada vez mais vai ser um fardo para ele. Ele diz, mas e se fosse eu? Você não faria a mesma coisa? E ela diz, não me importa agora ficar imaginando se fosse tu. E daí ela diz, a imaginação e a realidade têm pouca coisa em comum. Exatamente. E nesse momento, então, a gente vê que, pelos olhos do diretor, né, pela boca dessa personagem, a gente vai ver uma visão um tanto quanto estoica da vida e da própria velhice. Né? E a própria filha, quando enxerga a mãe após o segundo ataque, diz pro pai, tu vai manter ela assim até quando? E aí ele diz, ela é tua mãe. E ela responde, não, ela não é a minha mãe, ela não é a mãe que eu conheci. Vai lá e olha, ela se tornou outra pessoa. Ela não é mais aquela pessoa que a gente conheceu. Exato, né? A gente percebe ali que a doença, ela pode desfigurar tanto um corpo, como no caso de Consuelo Castilho, lá no Animal Agonizante, no livro de Philip Roth, que nós vimos no último episódio, quanto o corpo e a mente de uma mulher que está perdendo essa batalha inevitável. E é muito interessante esse papel da filha, que é um personagem terrível, porque ela não tem mais nenhuma conexão com os pais. A gente vê, por exemplo, no diálogo que ela tem com o pai, o primeiro diálogo, uma tensão e uma artificialidade naqueles comentários que ela vai fazendo sobre a vida, e ela só vai falando sobre sua vida, o que ela fez, o que o marido fez. Tanto é que no começo desse diálogo há uma certa dificuldade de entender qual é a relação deles, né? Só Exato, depois quando eles falam que... exatamente quem são eles. Porque ainda mais como a câmera é posicionada, que ele fica de costas o tempo todo e ela fica de frente, quando aquele diálogo começa... Quando eu assisti o filme pela primeira vez, quando foi lançado, e esse diálogo começou, eu não sabia quem era aquela mulher, se ela era uma psicóloga que estava ajudando, se ela era alguém que era amiga da família, até eles se tratarem por pai e filha. E depois isso se repete e a gente vê uma personagem extremamente fria em certos aspectos a essa relação e impotente. Bastante prática. E bastante prática, mas impotente em relação à questão dos pais. E acho interessantíssimo o posicionamento que o pai Jorge tem em um momento em que ele não responde aos telefonemas da filha e a filha chega no apartamento desesperada e diz, tu não responde os telefonemas? Ele diz, não adianta responder. Daí ela diz, mas nós ficamos preocupados. E ele diz exatamente isso, a tua preocupação não serve de nada, porque, afinal de contas, tu não vai vir aqui ajudar.
E também a opção que tu dá, que é de colocar ela em um asilo, ou seja, despersonalizar essa mulher do seu ambiente, que é tão seu, que é o ambiente familiar, também não é algo que nem eu nem ela queremos. Nesse ponto parece que é uma recusa dele no seguinte sentido, né? Ele não me parece ser, não sei se pra ti parece, mas pra mim ele não me parece ser uma pessoa magoada com a situação. Não, de modo ele nenhum. parece ser uma pessoa que aceitou. E nesse momento, quando ele rejeita as opções dela, o que ele diz é, olha, tu nunca te importou até agora. A gente tá aqui, a gente viveu até agora dessa forma e nós tomamos certas atitudes, nós estamos juntos, eu e ela. E não vai ser agora que ela tá doente que tu vai chegar aqui mandando, porque não é assim que vai funcionar. E também a gente vai perceber que nós sempre funcionamos desse jeito, os dois se ajudando e bastante independentes sem a ajuda dos filhos. E os filhos não parecem dispostos a ajudar e eles também não estão dispostos a aceitar esse tipo de ajuda. A gente vê essa relação, então, bastante conflituosa entre pais e filhos aqui, e num primeiro momento, no momento que eles recebem uma segunda visita, a visita do artista já consagrado, que foi aluno de piano, de Anne, quando ele inicia a sua vida de estudos ao piano. Ela foi, a princípio, sua primeira professora de piano, e a gente vê que a relação deles é uma relação muito mais afetuosa desse casal de idosos com esse sujeito que não é da família do que com a própria filha, que fica contando apenas sobre as banalidades, o que o marido fez, que foi para Londres, não foi, mas isso se esfria no momento em que ele toca no assunto da doença, né? E ele pergunta a Anne o que ela teve e ela não quer tocar nesse assunto, e depois, no segundo momento, quando ele manda o CD da gravação que ele fez, do álbum que ele lançou com as obras de Schubert, se não me engano, junto à carta ele diz que foi um momento muito belo ter voltado ali e conversar com eles, mas foi um momento muito triste, justamente por ver essa pessoa já num estado de enfermidade avançado, né? E ela que então nutria esse carinho por ele o rejeita, o afasta justamente porque não quer ser vista com um processo de pena. E aqui tem um elemento muito forte, eu acho, da psique do idoso, que é esse processo de não gostar de receber essa ajuda e de se incomodar com o fato de sentir pena, de sentir um inutilizado. Isso pesa muito pro idoso. Tanto é que depois da mãe ter o segundo ataque, a filha questiona ele, dizendo, né, ele não quer que a filha entre no quarto, ele tranca o quarto e não quer que a filha entre. Depois eles têm até uma pequena discussão onde a filha diz que ele não tem direito de privá-la de ver a mãe, etc. Mas nesse momento, a filha pede a ele que diga, tá, e aí qual é a situação? E ele responde com uma frase muito boa a respeito da doença, que ele diz, ele meio que se esquiva da resposta, e ela reitera, e então ele responde, olha, não há mérito em mostrar tudo isso, no sentido de que o que nós estamos passando é isso que nós estamos passando, eu não tenho nenhuma novidade para te contar, porque nada mudou desde aquilo e nós estamos nos virando. Quando ela questiona ele, novamente, ele próprio diz, olha, tudo isso é muito angustiante, eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu e a tua mãe já passamos por muitas coisas, isso é uma novidade e eu vou me virar, eu vou cuidar dela sozinho, eu vou contratar uma enfermeira, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito, tu não precisa te preocupar com isso. E, em certo aspecto, a gente vê que essa vida muito prática que às vezes os filhos têm em relação à doença dos pais e de não sujar os dedos, ou seja, parar a sua vida para cuidar de algum ente querido que está doente, que está num momento terminal, que é um drama que, se não toda a família passou, pelo menos a maioria das famílias já passou por alguma situação assim, a gente vê que isso se dá de uma forma muito crua no final do filme. Lembrando que a última cena do filme é justamente, talvez no retorno desse funeral do casal, quando a filha ela retorna ao apartamento vazio e ela senta. E ali o filme acaba, sem nenhum som, sem nenhum indicativo, simplesmente é um corte abrupto que o diretor faz, encerrando e mostrando essa solidão dessa filha que viu os seus pais saírem dessa vida sem nenhum ato de carinho entre eles. Sobretudo porque depois e isso é muito curioso, né? Depois de tudo que ele passa com ela, como se ele não fosse mais digno, como se ela não fosse talvez mais digna de viver, ou como se ele não quisesse mais passar talvez por aquele sofrimento junto com ela, ele a mata asfixiada com um travesseiro. O que é uma cena bastante forte, e talvez isso levante o questionamento de que era amor? Será que isso era amor? Qual é o conceito de amor que o Haneke tem? Mas talvez isso seja amor, talvez seja um amor tão angustiante da parte dele que não tolera ver o ser amado daquela forma.
né? Até que a morte nos separe. E lembrando que no momento em que ele asfixia a Anne, a gente vê que ele está contando uma história da sua infância, no momento em que ele vai para uma colônia de férias e ele mantém um código com a mãe falando sobre sua condição. E entristecido naquele lugar, ele, mantendo esse código, ele diz, eles combinam, mãe e filho, de que caso ele estivesse feliz, ele faria um cartão postal cheio de flores. E caso ele estivesse triste, ele faria um cartão postal com estrelas. Ele diz, naquele dia eu fiquei doente e tal, eu tive que comer um negócio. Ele diz que ele teve que comer arroz doce, e ele não gosta de arroz doce, não pode brincar, ou seja, ele é tolhido por quem organiza ali aquela colônia, e ele manda um cartão postal para a mãe cheio de estrelas. E justamente nessa inocência da infância, nessa imagem da tristeza dele e da sua relação com a mãe, ele parece que percebe que o fim chegou, tanto para ele quanto para ela. E daí ele toma essa atitude drástica e que talvez seja tanto um ato de amor, como tu bem disse, como um ato de desespero, que é esse ato de matar aquela sua parceira de vida e quem lhe dava todo o sentido de viver. Claro. E uma coisa curiosa no sentido de técnica de gravação é que o Haneke não nos poupa de cenas desagradáveis. Então essa cena da asfixia, ela é mostrada na íntegra, né? Então a gente vê as pernas dela tentando ali reagir, ainda que de uma forma muito frágil, por já estar completamente acometida pela doença. Mas a cena é mostrada na íntegra, então nós vemos todo o processo de agonia. Falecimento, agonia e falecimento dela. E outras cenas também nós temos isso, por exemplo, há uma cena que eu acho muito interessante e que eu me senti assim quando assisti o filme. Eu já assisti o filme, acho que umas 3 ou 4 vezes, porque eu gosto bastante, apesar de ser bastante triste. Que é a cena onde, logo depois de ter sofrido o primeiro derrame, ela vai ao banheiro fazer xixi e depois ela não consegue se levantar sozinha da privada e ela acaba chamando ele para ajudá-la, e a câmera se posiciona exatamente na frente do banheiro, então nós assistimos toda aquela cena de frente. E para Anne é uma situação bastante constrangedora ter que recorrer ao marido para ajudá-la a se levantar da privada, enfim, porque ela encontra-se incapacitada. E isso é muito curioso porque parece que o mesmo constrangimento que existe entre ela e o marido é passado para o telespectador, que também se sente um pouco constrangido naquela cena, que é bastante realista e muito bem filmada. Então há essa questão do Haneke não nos poupar de qualquer imagem que possa vir a ser tida como inconveniente. E acho que um outro ponto importante de se mencionar aqui no filme, que aparece 2 vezes inclusive, não sei qual é a interpretação que o Miguel faz disso, eu tenho uma visão, que é a figura da pomba. A pomba aparece uma primeira vez no filme, ela entra pela janela e o Jorge acaba espantando a pomba. E depois, numa segunda vez, a pomba retorna e aí nesse momento o Jorge acaba por pegá-la, mas ele a pega e não a solta. Ele a pega com um auxílio de uma toalha, enfim, de um tecido ali, de um cobertor. E ele a pega no colo, senta-se com ela e fica ali acariciando. Eu posso estar viajando aqui, né? Às vezes a gente viaja na interpretação, mas a pomba sempre é associada, simbolicamente pelo menos, sempre é associada a ideias de paz, de tranquilidade, de afeto, de carinho, nessa questão toda, né, dentro de uma cosmovisão cristã. E me parece que nesse segundo momento do filme, quando a pomba vem, ele já havia matado a Anne. Então parece que naquele momento é como se ele aceitasse a figura da pomba, como se a paz estivesse reinando naquele momento após o ato dele. E que no primeiro momento ainda havia uma certa conturbação, uma certa confusão, e não era possível que a pomba ali se instalasse. Parece exatamente isso, ou seja, enquanto a doença ela é o elemento reinante naquela casa, aquela pomba ela precisa ser espantada, né? E depois descendo como uma espécie de Espírito Santo, né? Aquela pomba ela é capturada e fica de posse então desse personagem do Jorge que a acaricia. Então a gente vai ver aqui uma espécie de busca pela redenção que talvez ele tente encontrar
a sua maneira, né? A maneira que ele era, ou seja, ele acaba buscando essa redenção para o casal, para ela e para ele, com as ferramentas que ele tinha. E a única coisa que ele tinha era fazer com que ele próprio, como companheiro dela, desse cabo da vida dela. Acho que, de certa forma, o filme ele acaba trazendo um final, tanto no seu fechamento, quanto na própria reflexão que faz sobre esse ato de matar o sujeito em estado terminal, num estado de saúde extremamente debilitado, me retoma o filme Menina de Ouro, do Clint Eastwood, quando no final, então, ele acaba, depois de relutante a fazer a vontade da lutadora, acaba decidindo por matá-la, né? Então, esse encerramento da vida como um ato de misericórdia, né, que aparece inúmeras vezes na literatura, no cinema e na história, como um elemento, às vezes, de poupar o sujeito do sacrifício, que é uma agonia. Parece que a reflexão que se dá aqui é de que o corpo ele é responsável por toda a vida, mas nós não temos ideia até o momento em que a gente viva toda essa situação, ou viva de perto junto com outras pessoas, a gente não consegue ter a noção de quanto o corpo ele pode virar uma cela, o quanto ele pode ser destruidor para a própria pessoa. E a gente vê que no final do filme o corpo de Anne já não corresponde a praticamente nada, porque ela está vegetativa, e a sua vida mental também, pouquíssima coisa restava. Ou seja, aquilo ali já não era mais a sua esposa e não havia sentido para que tudo aquilo ali continuasse. E é bonito como, após cometer esse ato, ele vai vagarosamente escolher a roupa com que ele vai vesti-la e preparar todo aquele quarto onde ela está, como se ele fosse uma espécie de santuário para aquele corpo que já não correspondia mais ao que ela era, mas ainda assim como uma espécie de última homenagem, e lacra o quarto com fitas, passa a dormir ali próximo à cozinha, troca de lugar, dorme e sonha com a figura da Anne, como ela era antes do acidente, lavando as louças, etc. Então, se foi um ato de amor ou se foi um ato de desespero, não sei, mas fato é que depois de cometido esse ato, parece que ele quer dar a esse ato uma forma, digamos, perfeita, a forma mais digna possível daquela mulher que ele tanto amara enquanto viva. E assistindo ao filme, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu me lembrei muito de um trecho do monólogo de Orfeu, do Vinícius de Moraes, onde, num dos momentos de Orfeu, quando Orfeu está se lamentando a respeito do relacionamento dele com Eurídice, Orfeu se lamenta dizendo, né, sem ti sou nada, sou coisa sem razão jogada, sou pedra rolada, Orfeu menos Eurídice é coisa incompreensível. E ele termina esse monólogo, e por isso justamente eu me lembrei do filme, ele termina esse monólogo, Vinícius de Moraes, dizendo: vai tua vida, pássaro contente, vai tua vida que estarei contigo. Então parece bem, me traduz pelo menos bastante desse sentimento que o Jorge teria tido com relação a Anne. Quer dizer que apesar de tê-la matado e de ter dado, enfim, uma certa liberdade a ela quando a libertou das privações que ela tinha naquele corpo que já não correspondia à pessoa que ela era antes, mas ao mesmo tempo, apesar de tê-la libertado, ela estaria eternamente com ele. Bom, chegamos ao fim do nosso programa tratando do filme Amor, de Michael Haneke. Assine o nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Se você se interessou por alguns dos livros que analisamos ou dos filmes que nós vimos, nós temos no nosso site a nossa livraria digital, onde você pode adquirir as obras analisadas nesses programas. E se você gostou do nosso conteúdo e quer nos ajudar, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante e com cada vez mais qualidade. Acesse www.ocenaculo.com.br. Lembrando que todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Temos nosso canal no YouTube, então siga lá o nosso canal, estamos em inúmeras plataformas, e até a semana que vem, quando trataremos do livro literário Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Até lá, obrigado, Guilherme. Obrigado, Miguel, um abraço a todos e até a próxima.